Hoje, 20 de junho de 2024, 178 é o encontro da nova era de hoje. É por ele que nós vamos caminhar, procurando sempre o melhor, o conteúdo mais escondido, a modo de que o aprofundamento necessário ao Espírito aconteça. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia. Ó amigo, que bom estar contigo. Queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos e podermos procurar um pouco mais o aprimoramento que necessitamos. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Obrigado pelos amigos, trabalhadores na tua seara que nos ajudam, que colaboram conosco, que nos inspiram, que nos amparam, não só neste momento, mas em todos os momentos da existência. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Você põe garrafa de água no chão. Oi? Falando que ela estava com a garrafa de água no chão. Recomendação dela. As bactérias batem palma. Olha, me falaram que nem bolsa da gente, a gente deve botar no chão. Isso foi lá no ar, me ensinaram isso. Mas não colocar bolsa. Os nossos estudos, Não deixa ninguém botar bolsa no chão lá. os nossos estudos têm um propósito bastante especial. E nós temos notado que muita gente se torna fugidia por causa dos aprofundamentos nos quais nós estamos comprometidos pela necessidade espiritual que todos temos. Isso já vem acontecendo há algum tempo, não é de agora. Não é? A vida, a existência, mas principalmente a vida, se faz de detalhes. E detalhes muito pequeninos. Parece-me que muita gente ainda não conseguiu perceber quando no livro dos Espíritos fala do átomo ao arcanjo. Observem o detalhe, a minúcia que ali se encontra, e fala do átomo primitivo que nós não conhecemos. Nós conhecemos o átomo, que trabalhamos com ele aqui sobre a crosta. Vejam, se as pessoas procurassem observar um pouco mais a doutrina espírita, jamais seriam fugidias, porque os detalhes são muito importantes. A penetração, a profundidade que nós precisamos penetrar, elas são importantíssimas demais para nós conhecermos tudo o que nos acontece, como espíritos que somos, encarnados ou desencarnados. Veja, se é do átomo ao arcanjo e o átomo primitivo nós ainda não conhecemos, veja a importância de penetrarmos cada vez mais nas minúcias, nos detalhes. E aí é aquilo que nós ouvimos em sacramento, não é? Que eu canso de repetir: a evangelização de espíritos não é para todos, porque as pessoas se tornam fugidias porque elas se comprometem com a sua zona de conforto. E aí é o grande detalhe: faltou a vontade. Leon Denis, a potência da alma. E nós estamos aqui para quê? Para aprimoramento. Se é para aprimoramento, a gente tem que encarar aquilo que desconhecemos e procurar saber por quê. O que é isso? Por que isso acontece? Por que fulano diz isso? Por que Beltrano está falando aquilo? O que é? Mas não. Como a pessoa muitas vezes não percebe, não entende
ela se retira. Vejam quantos nós éramos quando começamos os nossos estudos e veja quantos somos agora. Essas pessoas, quando partirem para o plano espiritual, elas vão ter grandes arrependimentos. E o arrependimento é dor no espírito, não é na matéria. E a dor no espírito é consciencial. Essa machuca muito, essa dói muito. E isso nós observamos ao longo do nosso trabalho na doutrina espírita, quando nas casas que trabalhamos frequentávamos as sessões mediúnicas, os espíritos que ali chegam. Muitos, inclusive, dizendo que frequentavam a doutrina espírita e agora estão numa situação lamentável. Não adianta frequentar a doutrina espírita se você não passa a ter o comportamento que a doutrina te mostra, te ilustra. Não basta. Não basta você se incomodar com outros detalhes materiais e não tornar primordial a doutrina espírita na tua vida, na tua existência, porque você é espírito, você não é matéria. A matéria é uma ferramenta de trabalho, e uma ferramenta de trabalho é para você realizar alguma coisa. Ou será que não é assim? Até a própria vida material nos mostra isso. Você tem uma ferramenta de trabalho, uma máquina. O que ela tem que fazer? Produzir, não é verdade? Uma máquina que vai produzir qualquer coisa, ela tem que produzir cada vez mais. Você, espírito, está usando uma máquina que é o teu corpo e você tem que produzir para você. O que você tem que produzir? Conhecimento, que é o teu tesouro. Você não leva mais nada daqui, mas a gente observa que a maior parte da população, inclusive espíritas, estão mais preocupados com a materialidade do que com a própria espiritualidade, com o próprio espíritos que são. É impressionante isto, não é? E aí, eu já ouvi muitas vezes, e estou falando isso para você que vai ver o vídeo mesmo. Você pode ver o vídeo. Veja o vídeo com atenção e carinho, para você meditar depois. Porque isso que eu vou dizer agora, eu já ouvi muitas vezes. Ele é muito contundente. Ele é radical demais. Ele está falando coisas que não tem necessidade. Eu já ouvi isso, inclusive, de diretores de casas espíritas. Impressionante. Sim, porque eu não sou novinho. Eu já estou perto da fase de atravessar para o plano espiritual. E não tenho receio algum de ditar e falar a verdade. Ok? Para você que está me ouvindo, preste atenção nisto. Medite um pouco, reflita sobre as tuas condições e a que você está dando mais importância, porque a vida não termina aqui, ela continua. Aqui serve para o teu aprimoramento. Você é espírito, entendeu? É isso mesmo. Então, observe bem todos os conteúdos que temos dito, que temos falado, porque há uma coisa muito importante. Sabes qual? Tudo na vida, eu falei na vida, e na vida estão inclusas as existências. Tudo são feitos de pequeninos detalhes, e é esses detalhes que você precisa conhecer. Nós precisamos conhecer. Todos nós precisamos agilizar a vontade, no sentido de crescer espiritualmente. E por isso Leon Denis colocou no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor: vontade, a maior potência da alma.
Perceberam? Então, agora nós vamos entrar no nosso estudo de hoje. Esse já foi o primeiro estudo, agora vamos para o segundo. Paramos nessa tela, chegamos a vê-la, vamos repeti-la e seguiremos adiante. Ok? Os benfeitores espirituais nos amparam no desenrolar da ambientação reencarnatória. Porém, esse porém é que é fogo. Esse porém é onde está o detalhe. O detalhe. O espírito que rompe com o seu compromisso, sua ambientação reencarnatória, muda sua programação, arcando com as consequências dos desajustes que não estavam previstos na sua existência. Quando você muda de um lugar para outro, na própria vida material, você muda de uma casa num bairro para uma casa num outro bairro qualquer, você vê diferença de costumes, não é? de comportamento das pessoas, né? O próprio comércio já não é o mesmo. Enfim, você sente a diferença. Tem gente aqui, inclusive, que mudou e está remudando de novo, voltando para onde saiu. Não vou falar o nome, depois ela fala para você. É interessante a sensação que eu tive, não é? né? Eu fiquei assim olhando, a sensação que eu tive é que eu nunca saí de lá. Embora eu já tenha morado 7 anos e meio em outro lugar, não naquela mesma casa, mas a sensação foi essa. Pois é, em tudo isso, parece que não é nada, não parece? Parece que é uma simples vontade, mas em tudo isso, tem alguns detalhes importantes para o ser. Alguma coisa que busca para isto, certo? Nós precisamos compreender, porque nada acontece por acaso, nada na vida acontece por acaso, tudo tem um porquê, e as pessoas muitas vezes não penetram nesse porquê. Por quê? Pense bastante no porquê que você voltou depois. O amigo espiritual te ajuda a compreender cada vez mais. Tenho certeza disso. Neste caso, o espírito pode vir a perder o amparo dos benfeitores espirituais, que iriam acompanhar o desenrolar de sua reencarnação, e fica entregue às decisões tomadas pelo seu livre-arbítrio, o que pode lhe acarretar outros prejuízos. É preciso nós entendermos que isso daqui não cabe no comportamento de todos que nós observamos. Muitas vezes a pessoa vai de um lugar para outro, mas até estava previsto isso. Tudo tem exceções, né? A gente trabalha com a generalidade, né? Não podemos ter exceções, não dá para trabalhar. Ninguém pode trabalhar com exceções, porque exceções são inúmeras. Para cada assunto existem N exceções, não tem como você trabalhar sobre elas, né? Então a gente trabalha regra geral. Muitas vezes as pessoas vão de um lugar para outro, não porque elas procuraram, não porque elas estavam querendo sair fora, não porque o lugar lá é melhor, ali vou ganhar mais. Quando isso acontece é que é problema. Ali vou ganhar mais, não, lá tem jeito, lá é melhor, lá é um país do primeiro mundo, como acontece, vai para o primeiro mundo e morre lá. Como já a gente tem visto nas reportagens. Então, agora, em outros casos, acontece sob uma determinada normalidade, até porque deveria acontecer, até porque estava previsto acontecer. Tudo isso é possível. Agora, não tenha dúvida, se saiu porque procurou, porque para ganhar mais, se saiu porque achou que onde estava ruim, esse vai ter problema. Mas Quaresma, eu já ouvi isso também, não só de uma pessoa, de várias. Mas Quaresma, lá, ele está muito bem. Fulana está maravilhosa lá. Tem tudo, tem uma casa muito bem mobiliada, tem tudo que ela quer. Tem carro do ano, tem tudo. Só que ela não veio aqui para isso. Ela veio aqui para o aprimoramento espiritual. Então, ela fugiu do local onde estavam as ferramentas para o seu aprimoramento. Esse é o grande detalhe. Por quê? Porque foi para lá, problema financeiro, porque não, aqui está muito ruim. Né? Vejam quantos destinos estão saindo.
dos seus lugares, vieram e estão voltando para a sua terra. Outro dia eu vi uma reportagem sobre isso. Principalmente fugindo de São Paulo, voltando para o Nordeste. Olha, é porque lá é aquele lugar dele. E São Paulo encontrou tudo completamente diferente. É aquilo, ó. Fica entregue às decisões tomadas pelo seu livramento, o que lhe acarreta outros prejuízos. Né? Fugiu do local onde tinha as ferramentas para o seu aprimoramento. Porque as pessoas insistem em não se considerarem espíritos e trabalham com a materialidade. Esse é o grande detalhe. O prejuízo da humanidade está nesse detalhe, de abraçar a materialidade. Aí, as ilusões são ilusões são quimeras. Vai desaparecer. E aí vai ficar a realidade. E a realidade não é com a matéria, é com o espírito. É ele que vai sofrer as consequências. O problema é esse. Mas as pessoas estão muito abraçadas à materialidade. Como eu estava falando ainda há pouco, eu já ouvi dizer: não, mas eu não fui porque eu tive que ir no supermercado fazer compra. Como no supermercado? Fugisse do lugar. Não, eu tinha que ir no supermercado fazer compra. Eu tinha que ir no médico. Espera aí. O médico não atende só no horário. Não, mas só tinha aquele horário. Marque no outro dia. Eu faço isso. Eu tenho que ir no médico sempre, eu preciso. Eu vou, mas eu procuro fugir. Se é no horário, não, eu tenho que ir no outro horário. Você é que tem que regrar a tua vida, a tua existência. Não são as obrigações que você tem que fazer que vão te comandar. Você comanda as obrigações e faz de acordo com as tuas necessidades, priorizando principalmente o espírito. Quem faz ao contrário está fazendo errado. E não sou eu que digo isso. Quem diz isso é a doutrina espírita. E aí alguém me diz que eu sou radical. Mas eu não sou radical. Se eu estou seguindo a doutrina, eu estou seguindo a verdade. Se eu estou com Jesus, eu estou seguindo a verdade. Por que eu sou radical? Então Jesus era radical. Porque Jesus não deu atenção à materialidade alguma. Ou deu? Não deu. E muitos o contestaram e contestam até hoje. Como vão contestar todos aqueles que se aproximarem mais do Mestre. É sempre assim. A gente já sabe disso. E tem aquele que faz meio termo, né? E tenta fazer média. Como se eu não conseguisse entender tudo isso. Se eu estou com a verdade, se você está com a verdade, você vai entender a todos que queiram te ludibriar. Porque a verdade traduz para você. Porque o teu comportamento interior trabalha dessa forma. Então eu sei. Quando eu digo que eu olho para a plateia e sei, entre aspas, não sei os detalhes, mas sinto o sentimento de cada um. Eu sinto. Eu sei a quem está agradando, a quem não está agradando, quem está concordando, quem não está concordando. A gente sabe. Até numa plateia, quando você chega para fazer uma palestra, você observa, você passa os olhos, você observa, você sabe. Você vê, às vezes, alguns cochichando, outros falando, outros falando. Porque as pessoas transmitem no seu sentimento aquilo que estão sentindo. E quando você trabalha a espiritualidade, você capta melhor as energias que são lançadas. Esse é o grande detalhe. E as pessoas precisam compreender isso. É como eu falei ainda há pouco, do átomo ao arcanjo, e o átomo primitivo, que nós ainda nem conhecemos. Então, os detalhes são importantes. Como é que você vai conseguir conceber melhor essa resposta do livro dos Espíritos se você não penetrar nos detalhes e ficar sempre no A, B, C, D, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0? Não tem isso. Você tem que pegar os números e trabalhar com eles. Em outras questões. Não é assim? Você tem que pegar as letras e montar as palavras. E das palavras, montar o texto. E com um detalhe, o texto não fica completo se alguém pegar o teu texto e não penetrar nos sentimentos que ali estão. Procurar ler
materialmente, faço-me entender? Quando você lê alguma coisa materialmente, você não entendeu nada. Como tem muita gente que fala para mim, oh, mas isso é tão bonito, né? É bonito. E daí? Pega a mensagem, mas é bonita, mensagem bonita, né? E daí? O que você entendeu? Problema sério. Aí você vai ver, a pessoa leu a mensagem, conheceu a mensagem, leu o livro, conheceu o livro, e você olha o comportamento que ela está tendo completamente em desacordo com aquela mensagem, com aquele livro. E aí? Aí o Quaresma é radical? Aí o Quaresma é radical? Então o que ele fala de Jesus? O que essas pessoas dizem de Jesus? Se o Quaresma é radical, cheio de inferioridade, como sou, cheio de erros, procurando acertar, sou radical? E Jesus então é o quê? Faço-me entender? Faço-me entender? Problema sério. É por isso que as pessoas ainda não entenderam que nós estamos no ápice da transição planetária. Elas não entenderam. Espíritas que não entenderam. Não entenderam. Isso é o ápice da transição planetária. Alguns ainda dizem para mim, você está vendo como está esse mundo? Olha só, está cada vez pior. Eu digo, você está enganado. O mundo está melhor. Mas olha só, quanta gente morrendo, assassino todo dia. Pois é. Você sabe quem está fazendo isso? Procura estudar, porque você vai saber quem são os espíritos que estão fazendo isso. Procura saber porque está cheio de espíritos corruptos aí. Procura saber porque está cheio de espíritos matando, roubando, assassinando, fazendo de tudo. Procura saber quem são esses espíritos. Você lê, você procura estudar, você procura estudar, você não estuda, então o teu problema está aí, meu amigo. Falta aquilo que tu vai levar para a espiritualidade, o conhecimento, o teu tesouro. E se você leu, mas não refletiu, você também não entendeu nada. Esse é o grande detalhe, que nós precisamos nos conscientizar. Porque esses espíritos que estão aí fazendo isso, eles estão aí em um último teste. Eles estavam no exílio, todos eles. Reencarnaram de uns anos para cá. Mas parece-me que o exílio agora vai ser mais contundente ainda. Quando a gente fala em relação a Jesus, a primeira coisa que a pessoa diz é: eu não sou Jesus. Pois é. E não sabe que um dia terá que ser. Pois é. Obrigatoriamente terá que ser. Então você é castigado? Não, você não vai ser castigado, muito pelo contrário. Deus te dá a oportunidade do crescimento sempre. Não há castigo. Não há castigo. Né? Essa história de castigo, de pecado, isso é história da carochinha. A gente não cuida disso. As oportunidades surgem. Né? São oportunidades de aprendizado. A dor não é um mal, é um benefício. Não é? Tudo isso a gente tem. O sofrimento não é ruim, ele é bom, porque te leva a despertar. Mas está difícil ainda dos próprios espíritas compreenderem isso. E quando eu falo, está sendo radical. Então que fiquem aonde estão, porque depois eu irei te procurar e te darei a mão. Embora os meus erros façam-me entender. Muito bem. Vamos em frente aqui. Então, tá aí. Então, né, aquele moço, de repente, uma oportunidade que surge e a pessoa vai. Eu estou procurando um emprego. Não estou querendo sair do meu país. Não estou procurando, mas aparece. E aparece às vezes pela necessidade que temos e pela própria ambientação que precisamos passar. Então, é diferente. Vamos em frente aqui. Nós estamos reavivando uma memória. Né?
E aqui nós vamos falar de personalidade, assunto que está parte do assunto que se encontra nesse livro, Semear. Mas afinal, o que é a personalidade? Você não sabe? Vai saber agora. A personalidade se ajusta à memória existencial. A memória existencial é uma cópia do quê? A memória existencial é uma cópia do quê? De outras vidas. Oi? De outras existências. De outra existência. Não. Você precisa, de acordo com aquilo que você precisa se... Não. A memória existencial é uma cópia do quê? É uma cópia, podemos dizer assim, do planejamento reencarnatório. Sim, mas é de acordo com aquilo que você precisa aprender, fazer uma reparação. Sim, mas aí vem preparada de tal forma que mas desde que você entra no processo reencarnatório, é isso daí, o ajuste é com esse detalhe. Mas eu digo, a memória existencial é uma cópia do que ficou pautado no planejamento reencarnatório. É uma cópia daquilo que está ali, né? E passa a se ajustar à personalidade. Ela está diretamente ligada à personalidade. Por quê? Porque essa memória existencial, para a existência que se faz, ela só serve para aquela existência. Ela não serve para outra. Então, para cada existência, é uma memória existencial. Porque será feito um novo fato do espírito, será feito um novo planejamento. E também será feito um novo mapeamento genético. Porque o corpo de cada um de nós é preparado para a reencarnação que temos, ou que vamos ter. É de acordo com as necessidades daquela reencarnação, do que nos é possível solucionar, podemos até dizer assim, naquela reencarnação. Nem todas as manifestações do pensamento são didaticamente trabalhadas de forma consciencial, respeitando os limites impostos pelas leis divinas. Nem todas as manifestações do pensamento são didaticamente trabalhadas de forma consciencial, respeitando os limites impostos pela lei divina. Por quê? A gente não consegue cumprir tudo Oi? que é necessário fazer. Porque não conseguimos cumprir tudo que é necessário fazer. Então é aos poucos. Por quê? Por que não é didaticamente trabalhada de forma consciencial? Não são didaticamente trabalhadas de forma consciencial. Não são bem trabalhadas de forma consciencial. Por quê? Nós temos o conhecimento necessário, né? O que é a consciência? É o pensamento avaliador. E para que esse pensamento avaliador se torne um pensamento realmente com a melhor qualidade, o que é preciso? Refletir. Sim, mas refletir sobre o quê? Precisa estar sintonizado O conhecimento. com as leis divinas. O conhecimento. Então, quanto maior o conhecimento que você angariar, que você conseguir colocar em você, na tua memória, maior será a atuação consciencial, melhor será a atuação consciencial, melhor você vai respeitar os limites impostos pelas leis divinas, porque o conhecimento te mostra o que é a vida, e então você vai trabalhar consciencialmente muito melhor tudo o que vier de encontro a você. E também nos dá paciência, né? Então, Passar pelos probleminhas que aparecem. as manifestações do pensamento serão didaticamente trabalhadas de forma consciencial, cada vez melhor. Quanto maior o teu conhecimento, melhor você vai ter as interpretações. Tudo isso que eu falei, antes de começarmos a ver o quadro, é a falta disso aí. Faço-me entender? Tudo isso que eu comecei falando, conversando, nós começamos conversando aqui,
é justamente esse propósito, é a falta do conhecimento. Então as pessoas acham uma série de coisas, e achismo está cheio por aí, não? Agora, se você ficar no achismo, aí é um problema sério. Então, eu acho, agora eu acho, né, que as pessoas desvinculam as leis de Deus do comportamento dentro da encarnação. Também isso. É isso. Também isso. Então ele diz assim, não, eu estou encarnado, eu tenho que seguir o que a sociedade faz, os dirigentes fazem, a maneira como se vive nessa região, desvincula. Agora ficou claro isso. As leis de Deus para as pessoas está ligado apenas à religião, não ao comportamento necessário da sua evolução. Por que eles vinculam? Porque ele vai atrás da materialidade. Porque ele está em busca só do que é material. É isso aí. Não tem um entendimento. Mas é isso. Então, aquilo que eu falei ainda há pouco, não, porque eu tive que ir no supermercado. A materialidade é que levou a isso. Se desvinculou daquilo que realmente é. Eu sou espírito, então eu tenho que dar a maior atenção a mim. E depois eu vou cuidar da materialidade, aonde eu me encontro, eu tenho necessidade de cuidar, e tenho que cuidar bem também. Não é desprezar a materialidade, eu não estou dizendo isso. Você vai trabalhar com a materialidade porque ela é importante para você, ela é importante para você, mas você tem que dar a ela o valor devido. E qual é o valor devido que você tem que dar à materialidade? Para não se deixar dominar por ela. O valor devido é usá-la como ferramenta para o aprimoramento espiritual. Eu preciso ir no supermercado, tudo bem, mas eu tenho uma reunião de estudo, eu tenho uma reunião de palestra, é o meu horário na casa espírita, então eu vou na casa espírita e no supermercado eu vou qualquer outra hora. Eu tenho que ir no médico, tá? Eu tenho que ir no médico. Eu vou marcar um horário com o médico no momento que eu não preciso estar na casa espírita. Não, mas esse médico só atende nesse horário, então eu vou procurar outro. Faço-me entender. O primordial é o espírito. Tá, olha o que acontece. Eu ouvi essa afirmação muito forte pela primeira vez de Viana de Carvalho. Então, quando você fala em leis de Deus, leis divina, a pessoa entende que é só para a alma dela. E ela não se entende como espírito. Se é só para a alma dela, ela só vai poder se dedicar quando ela desencarnar. É isso. Olha só. Porque ela não entende que está reencarnada para aprimoramento. Ela entende. E a encarnação não é uma só. Aí quando eu digo que conhecer o processo reencarnatório é primordial para você entender bem os porquês da existência, está aí. Porque quando você conhece os detalhes do processo reencarnatório, você começa a entender melhor as questões que te acontecem, os momentos pelos quais você passa. Por que isso? Por que aquilo? Por que meu marido? Por que meu filho? Por que eu moro aqui? Por que isso está me acontecendo? Por que essa dor? Por que esse sofrimento? Você passa a ter maior compreensão disso tudo. E aí, esse entendimento começa a te levar aos critérios da paz. Você foge da perturbação, do estresse. Como eu vejo muitas pessoas espíritas, não, mas eu preciso resolver isso. Então ela fica apressada, muitas vezes, em sair da reunião. Eu já vi isso tudo na vida. Ela fica apressada. Ela se incomoda com o horário. Por quê? Porque ela não está no clima de paz. Falta de compreensão da vida espiritual que ela está realizando. Porque você está reencarnada, você está na materialidade, mas a tua função é espiritual. A tua vida é espiritual. O corpo é uma máquina para você desenvolver esses critérios. Então você não tem que obedecer aos critérios que publicamente fazem
para o corpo. As propagandas, as publicidades, temos que estar com atenção a tudo isso, né? Porque eles trabalham, inclusive as publicidades, psicologicamente, para te atrair para aquilo que é indevido ao espírito. As pessoas não percebem nada disso. Tem que passar a perceber. É por isso que o mundo está dessa forma que está. E as pessoas dizem, não, mas está muito conturbado. Está não, está cada vez melhor. Daqui a pouco você vai ver, como diz na Gênesis, que se você visse um lado e pudesse abrir os olhos no outro, você veria uma diferença enorme. Está na Gênesis isso, não sou eu quem estou dizendo. Está nesse livro. É só ler o capítulo 18. Aí quando o Quaresma fala, o Quaresma é radical demais. Impressionante, né? Enfim, vamos em frente aqui. Neste caso, a anterioridade, olha ela aí, exerce um papel importante. É ela que estabelece o limite de expansão da memória existencial durante a reencarnação. Deixa eu ver uma coisa aqui que às vezes eu me confundo. Não, eu de repente pensei que não havia acionado isso aí. Olha só, fiquei preocupado. Então vamos lá. Neste caso, a anterioridade exerce um papel importante. É ela que estabelece o limite da expansão da memória existencial durante a reencarnação. A tua memória existencial, Graça, ela foi toda produzida pela tua anterioridade. Então ela tem um papel importante na tua memória existencial. Mas essa memória existencial serviu para essa reencarnação que você está tendo. Então o que é preciso fazer agora? Preciso aumentar os meus conhecimentos. Por quê? Para me poder cumprir de uma maneira Por quê? melhor minha reencarnação. Por quê? Porque nas próximas reencarnações será utilizada também a tua anterioridade. Sim. E se você utilizar bem agora a tua memória existencial, que foi produzida segundo a anterioridade, quanto maior qualidade tiver a tua anterioridade, a tua memória existencial será bem melhor qualificada. O que você terá a realizar será mais suave, com maior tranquilidade. Eu tive uma prova essa semana. Faço bem entender? Sim, eu tive uma prova essa semana da importância do estudo, né? O senhor sempre fala aqui que muitas coisas acontecem com a gente que é para testar a paciência da gente, para ver como nós nos comportamos. Essa semana eu tenho uma vizinha que arrumou uma gata. Uma vizinha nova que mora na rua. Arranjou o quê? Uma gata. Uma gata? Ela não é adulta ainda não. Mas tanto lugar para a gata fazer cocô. Sabe onde a gata foi resolver fazer cocô? Na tua cama? Não, graças a Deus não. Por trás da minha máquina de lavar, que fica pertinho do tanque. Eu fui de manhã ontem, olhei, que mau cheiro. Eu pensava que era nas plantinhas que eu tenho lá de fora. Olhei e não era nas plantas. Depois olhei de novo, era ali. Aí, na hora eu senti aquela coisa, mas depois me veio o pensamento no estudo. Não, tenha calma, tenha paciência. O que eu fiz? Coloquei um plástico bem reforçado na minha mão, fui lá, retirei aquilo, botei dentro de uma sacola plástica, amarrei bem, depois preparei uma água com sabão, com cloro, né? Peguei uma vassoura velha que eu tenho lá de varrer a rua lá, fui lá, esfreguei e lavei. E depois veio meu pensamento. Eu preferi que fosse ali do que tivesse sido nas plantas. Eu tenho xodó com as plantas, vocês nem imaginam, as plantas são os filhos que eu não tenho.
lugar agora e vou voltar aqui para Mas aí eu lembrei, isso A aí paciência, né? eu lembrei do estudo, gente. Se eu tivesse esse conhecimento, eu ia ter vontade de matar. Não, mas é justamente isso. Né? As coisas, muitas vezes, são pequenos detalhes, né, que a gente não percebe, mas está nos testando, né, para ver nosso comportamento, nossa paciência, nossa tranquilidade. Não adianta estressar. Não estressei não. Tampouco se revoltar. Se você se revolta, não ia resolver nada, resolveria o problema não. Inclusive, era um tóxico que você iria ingerir. É por aí. Então, ter respiração, que quando eu tirava, que fede muito, né? Mas consegui, graças a Deus. E aí, continuando aqui, define ainda quais os campos a serem trabalhados durante a existência. Quer dizer, a memória existencial traz esses valores diante, porque ela foi retirada justamente da anterioridade, que define aquilo que você pode trabalhar na existência que você está inserida, na atual existência. É uma Sempre pena, assim. é uma pena as pessoas que não querem estudar, gente. O estudo realmente é muito importante. Mas é o único tesouro que levamos, não tem outro. Não tem outro. Você pode ter muito dinheiro, pode ter tudo de novo, tudo bom, carro novo, televisão nova, 500 casas. Mas isso não vai ficar tudo aí. A única coisa, acho que essa é a falta de consciência da humanidade, se reconhecer como espírito. Ainda fica os parentes brigando, Não adianta. A pessoa fica desesperada, estressada. Né? Vai levar onde? Não vai em lugar nenhum. Estou com pressa. Seu parente, os parentes que estão aí brigando com o pobre do defunto tem que ser. Porque se você vem para uma casa espírita ou para um estudo com pressa, a tua reflexão vai ficar lá embaixo. Você está pensando na pressa que você tem que ter para ir fazer aquela outra coisa. A tua reflexão não funcionou. Você não, mas eu entendi, não entendeu nada, é mentira. As pessoas se enganam a si próprias, como se as orientações que recebemos elas fossem inúteis, como se os grandes sábios que apareceram, que reencarnaram na Terra e deixaram os valores para que nós pudéssemos aproveitar, fossem inúteis. Você vai fazer alguma coisa, mas pensando na outra, você não está refletindo sobre aquilo que você está fazendo. É óbvio que não. Por quê? Tem que desligar das outras coisas, né? Porque você está aonde estiver teu pensamento. Não, mas eu estou aqui. Não, a ferramenta é porque a tua ferramenta está ligada fluidicamente contigo. E você está lá, mas você está preso à tua matéria, fluidicamente. Eu agora, por exemplo, fui lá em casa, visitei minha casa. O que está acontecendo lá, Quaresma? Não posso te dizer em detalhes, sabe? Há uma influência no teu corpo. Você vai, mas você não tem clareza, porque você está reencarnado. As pessoas não percebem isso. E é a mesma coisa, você está assistindo alguma coisa, mas está concentrada, e eu tenho que ir lá para casa fazer comida, eu tenho que ir no mercado, eu preciso ir no médico, eu tenho que sair da hora porque eu tenho que ir em tal lugar. Você não captou nada. Você não captou nada. Você simplesmente ouviu. Você escutou. Vamos deixar o ouvir para depois. Você escutou, mas não ouviu. Ouça que tem ouvido de ouvir, me lembrei agora. Quando Jesus disse isso, as pessoas não entenderam. Ouça que tem ouvidos de ouvir. Porque muitos escutaram ele falar, mas não ouviram. Mas não internalizou. Não penetraram, não refletiram. As pessoas precisam começar a pensar nos detalhes. É muito fácil você sentar na cadeira ali e começar a me ouvir, começar a ver o que eu estou colocando na tela, que não é meu. Está aí. Mas você está pensando no que vai fazer depois. Eu tenho isso, estou com um problema ali. Tá bom. Passa batido, como diz na gíria popular, né? Passa batido. Personalidade. É tempo de amar. Mais um livro da evangelização dos espíritos. A personalidade é um caminho destinado às grandes mudanças.
reparadoras da estrutura mental e perispiritual a que o espírito se submete. A personalidade é um caminho destinado às grandes mudanças reparadoras da estrutura mental e perispiritual a que o espírito se submete. Por quê? Vamos ver quem dá a resposta, vamos ver quem diz alguma coisa a respeito. Eu acho que é a Rose, que a Rose não está calada até agora, né? Vamos botar ela para falar. Fala aí, Rose. O que você entendeu disso aí? A personalidade é um caminho destinado a grandes mudanças reparadoras. Por que grandes mudanças reparadoras? Por quê? Faça ligação com tudo que nós já vimos sobre programação reencarnatória. Por que é um caminho destinado a grandes mudanças reparadoras da estrutura mental e perispiritual? Porque você está vinculado a um comportamento anterior, por exemplo, um comportamento agressivo, sua personalidade atual, com conhecimento, você vai se reestruturando mentalmente aquilo que você não pode mais fazer. Eu entendi dessa maneira. Mas é perfeitamente isso. É um caminho destinado a grandes mudanças. Grandes mudanças por quê? Porque você recebeu uma personalidade para curar, entre aspas, determinado caráter, determinados comportamentos e atitudes que você tinha. Então você recebeu uma personalidade que é um corpo material total e perispiritual totalmente preparado para corrigir, para melhorar, para aprimorar os detalhes que foram constatados no fato do espírito. Ok? Então foi tudo preparado para você, espírito, melhorar-se. Você recebeu um corpo preparado, um perispírito preparado para mudar as estruturas mentais. Quando você muda a estrutura mental, você automaticamente muda a estrutura perispiritual. Não é? Porque o teu perispírito é uma fotografia para os amigos espirituais superiores verem como você se comporta. O que está acontecendo contigo? Qual é o sentimento que você tem? Então, você recebeu todo um contexto reencarnatório para você realmente promover essas grandes mudanças reparadoras. Veja como é importante conhecer o processo reencarnatório. Tudo aqui parte do fato do espírito. Aquele momento, né, que o amigo espiritual consegue retirar de você o que é possível você resolver nessa existência. Esse espírito aqui, ele vai reencarnar no corpo de mulher. Vai se chamar Ingrid. E vai levar isso aqui na sua memória existencial. Não, ela não vai para a doutrina espírita muito cedo, não. Ela vai um pouquinho mais tarde. De repente ela vai conhecer o Quaresma. Faço-me entender? Eu estou fazendo aqui uma brincadeira, mas é por aí o caminho. Então ela vai se casar, ela já sabe qual é o espírito com qual ela vai manter o matrimônio, ela vai receber esse amigo aqui como filho, porque você já conheceu o teu filho antes de nascer. Na tua programação reencarnatória, todos se conhecem. Todos se conhecem. Fica previsto tudo aquilo, né, para depois. Nós vimos isso quando vimos o que aconteceu com Isaías, né? Silas. Nós comentamos isso. Os irmãos também, né? Oi. Os irmãos. Tudo. Você conhece o teu grupo familiar. Você conhece. Os principais do teu grupo familiar, você passa a conhecer. Seus irmãos, seu pai, sua mãe. Seu pai e sua mãe também já sabia que ia ter você como filho. É assim que acontece. Observe que tudo isso existem exceções.
Mas nós estamos falando do nosso caso aqui. No nosso caso aqui, me parece que tudo aconteceu assim. Certo? A educação do Espírito contribui com essa mudança a partir do momento que ele entra em contato com a sua consciência existencial e toma conhecimento da importância do fato do Espírito em sua existência. Olha, que nós já falamos ainda há pouco sobre a consciência, e aqui estamos falando da consciência existencial. Ele entra em contato com a sua existência existencial. O que você deve fazer para melhor estar em contato com a tua existência consciencial? Está sintonizado comendo. Oi? Perfeitamente. Manter pensamento positivo, manter pensamento benigno. Uma lei divina. Oração. Oração. É oração, né? Lembra? Sim, Desenvolvimento do lobo frontal. sim, eu faço todo. O que provoca a oração? Desenvolvimento. Muito antes de eu saber. Lembra que o nosso irmão falou do bíceps? Você trabalha o bíceps e ele melhora. Da mesma forma, você trabalha o exercício de qualquer órgão do teu corpo. Você quer passar mal do fígado? Não. Mas se você quiser, só pensando que está com o fígado ruim. Daqui a pouco você está com o fígado ruim mesmo. Entendeu? É, o pensamento é forte, né? Esse é o grande detalhe. Eu estava dormindo no outro dia, aí estava no sofá, ainda estava no Mas por que os outros dias você não dorme? Quem dera, eu queria precisar dormir, porque eu ia gostar. Então, Aí chega eu- pra aí- semana. Aí eu peguei, estava deitada, daqui a pouco eu escuto assim, força do pensamento, aí eu levantei assim, ô Hilton, o que está falando aí na televisão de força do pensamento? Você está maluco, eu não tem nada. Eu estava escutando alguma coisa em algum lugar falando sobre isso. Perfeitamente. É que quando a gente se desliga um pouco do corpo, seja por um momento qualquer, assim, um instante, quando você retorna ao corpo, você sempre, praticamente se deturpa o que estava acontecendo contigo espiritualmente, desligado do corpo, desligado entre aspas. Né? Você deturpa. Por isso é que os sonhos são muito deturpados. Você estava num lugar, alguém acendeu um palito de fósforo. Você diz que um incêndio enorme. É sempre assim. Você deturpa, porque o corpo realmente te tira aquele fio lúcido. Quando você tem que ter a lucidez total no teu sonho, isso também acontece. Aí é porque há necessidade de que seja assim. Os meus sonhos normalmente são muito reais. É a impressão que eu vivi vendo tudo aquilo ali. Não dá impressão não, você viveu. É desdobramento. Não é impressão não. O sonho realmente você vive aquilo. Entende? Evidentemente que há estágios em que você não está ali trabalhando aquele fato. É uma memória tua que está funcionando, memórias às vezes do passado que estão funcionando. Você já viveu, você não está vivendo, mas a maior parte você está vivendo mesmo. Porque tem um sonho estranho, eu digo assim estranho porque eu não sou mãe, né, nessa encarnação, mas eu já sonhei tendo dores do parto, tendo filho, passei por todo o Pois procedimento. é, isso pode ser uma reminiscência do passado. Quando eu Ok? acordei, falei, mas que coisa mais estranha, eu nunca tive filhos. Vamos voltar aqui. Então, em contato com a sua consciência existencial e toma conhecimento da importância do fato do Espírito em sua existência. Veja, quando você está em contato com a tua consciência existencial, a memória existencial, certo? E você tem consciência daquilo, evidentemente, você está revivendo ou observando o que foi pautado no fato do Espírito, porque é o que está na memória existencial. O fato do Espírito é da onde são construídas todas as outras etapas do processo reencarnatório, do planejamento, do mapeamento genético, da memória existencial, tudo parte do fato do Espírito.
Ele é a base, então. Oi? Ele é a base. A base, perfeitamente, é a base. É dali que nascem todas as outras etapas. Não? E o fato do Espírito, repetindo, é somente aquilo que te é possível resolver nesta existência. Para cada existência, um novo fato do Espírito, uma nova personalidade. E uma nova memória existencial também. Perfeitamente, tudo. A nova estrutura organizacional que sustentará a nova existência tem em vista a educação de determinados pontos que compõem sua personalidade e que deverão ser trabalhados durante a reencarnação. Tem em vista a educação de determinados pontos que compõem sua personalidade e que deverão ser trabalhados durante a reencarnação. Entendeu? A personalidade foi preparada justamente para a correção desses pontos. Então, dessa vez eu estou compreendendo melhor. Eu sou impaciente. A minha personalidade. O que você está rindo? Todo mundo tem um pouquinho desse negócio, né? Todo mundo tem um pouquinho desse negócio. Quem disser que não tem, pode dizer que está mentindo. Então, a nossa personalidade já veio preparada, né, para você suportar. Agora, você tem que trabalhar a tua vontade para você constituir o domínio. Porque a tua personalidade, as moléculas, os átomos, eles já estão compostos na tua personalidade para absorver os momentos de impaciência. Faço-me entender? Sim. Ele já está preparado para isso. Então cabe a você, espírito, manter esse domínio. Porque você está preparado. Teu corpo está preparado para isso. É interessante, não é? Não é interessante? Sim. Você saber que você tem um corpo preparado para todas as coisas que precisam ser corrigidas por você, espírito. Preparado em todos os detalhes, moleculares, em todos os detalhes. O DNA está todinho preparado de acordo. Impressionante, né? A hereditariedade, tudo preparado para aquilo que você necessita corrigir. Não é bacana isso? É como uma máquina. Tem uma máquina ali produzindo, não é? Se você cuida dela bem, ela produz bem, não é? O produto vai sair bonito, com qualidade. Se você trabalhar mal essa máquina, o produto não vai sair da melhor qualidade. E aí é um problema sério. Você vai ter que responder para o supervisor, para o gerente, o que está trabalhando. Aqui no caso, a gente vai responder para quem? Para a própria consciência. E depois um novo processo reencarnatório com mais dificuldades, até que nós possamos despertar para a realidade. A personalidade na nova era. Mais um livro da Evangelização do Espírito, do Tempo de Esperança. Aliás, eu botei uma matéria no Facebook ontem, que está nesse livro, Consciência e Inconsciência. Botei uma matéria também de Joana de Ângeles, e ela fala do Indo. Joana de Ângeles. Conhece Joana de Ângeles? Você tem feito com ela, mano? Mas está tentando, né? Mas você tem se esforçado. Ah, sim. É. Eu tive uma situação, eu tive um sonho, né? Eu não acredito que foi sonho, não, foi um desdobramento. Eu fui levada num lugar e eles queriam que eu homenageasse uma pessoa lá. Eu disse, eu não vou fazer isso. Ah, não, você tem que fazer reverência. Você é do nosso grupo, que negócio Mas queria que você homenageasse quem? Não sei, um outro ser. Uma pessoa qualquer lá. Um ser. Ah. Aí eu disse assim, não vou não quero. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu amo Jesus, tem mais uma, amo Joana também. Aí
porque eles estavam insistindo que eu era daquele grupo, mas eu não quero mais ficar aqui. Eu falei para eles, eu quero ir embora, eu não quero continuar mais aqui. Aí eu contei. Eu grupo lá que não era legal, não. Ela é assim, mal educada, acordada ou dormindo, não tem problema. Não é obediente. Logo, não quero ficar. Mas ela tem um detalhe que ela mesmo falou, ela se esforça. Isso já é alguma coisa. E todos nós temos que nos esforçar um pouco. Não é? Em relação a tudo, né? Nem tudo é. Se tudo fosse como você desejasse, seria muito bom. Mas aí tudo será como você deseja quando você chegar ao Espírito puro, ok? Tá bom assim? Tá. Então até lá não tem jeito. Muitas águas. Tem que ir aprimorando. O estudo da personalidade ganhará força nesse século. Observe o detalhe. O século começou de agora. Né? Então, nós temos aí ainda mais, nós somos 24, tem mais aí 76 anos. Devido às injunções divinas que nelas se apresentam. Observe o detalhe. Com proposta de grandes mudanças no campo moral do espírito. O tempo agora é de levantar reflexões, olha a reflexão aí, expressivas, para contribuir com o entendimento do ser espiritual. É tudo que nós estávamos falando desde o início. Daí, em síntese, não tem jeito. Quem não quiser aceitar, vai acontecer um momento em que o despertamento vai se dar. Vai do vinagre. Quando você não aceita uma determinada coisa, estão previstas na lei de Deus, o que te acontece? Quando você não quer aceitar de jeito nenhum, está previsto na lei de Deus que tem que ser daquele jeito. Jesus mostrou que tem que cumprir aquilo. Né? Tanto é que ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é a verdade como muita gente diz, e a verdade e a vida. Não é? Então, quando você não segue isto, o que acontece? Até que você venha a seguir. Oi? Eu me dou mal. Eu me dou mal. Você vai passar por dores, por sofrimentos, por dificuldades grandiosas, até que você desperte. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E é por isso que eu falei no início. Está aí mais um detalhe. Quem falou? Quem falou? O mestre. Quem é o mestre? O nosso modelo e guia. E ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então quem não quiser aceitar e a verdade e a vida, o caminho, mais dores e mais sofrimentos. É por isso que nós temos dores, sofrimentos, dificuldades para o despertamento. Uns despertam, outros continuam rebeldes. E aí vem a próxima encarnação. A próxima, como se chama a próxima encarnação para os rebeldes? Vou te dizer qual é o nome, não sabe? Não. Exílio. É isso. Um mundo mais inferior do que aquele que estava vivendo. Não tem jeito, sabe? Não, mas isso é muito pouco, eu não vou para o exílio, eu tenho conhecimento. Quem disse para você? Pode até ter, mas não valorizou, né? Espera! Você lembra da Terra no estado primitivo? Lembra? Pois é. Quem veio para cá? Aquele povo do sistema Capela. Eles tinham conhecimento. Eram inteligentes. Não é? Sim, construíram até pirâmides, que hoje ainda o homem terráqueo estuda. Por que vieram para o exílio? Saindo de um planeta que ia entrar justamente na regeneração. Que é moralmente. Pois é justamente isso. É justamente isso. Perfeitamente. Então, não basta você ter conhecimento. Eles não compreenderam. Se a moralidade não realmente te modificou. Eles não conheceram. Ou você achou realmente. que o conhecimento que você tinha era para aplicar na materialidade? Nessa parte. Oi? Eles não conheceram realmente Deus.
tivesse conhecido, eles teriam ficado em sintonia com Deus e não. Você conhece Deus? Eu tento conhecer, por enquanto ainda não, mas eu estou. Você sabe que Ele existe. Claro. E tem uma força grandiosa. Isso. Que se você não seguir as suas recomendações, que foram as recomendações de Jesus, são as recomendações de Deus. Por que as recomendações de Jesus são as recomendações de Deus? É porque Jesus é o representante mais supremo de Deus. Não, porque Ele disse, eu e o Pai somos um. Sim. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele deixou, para não deixar ninguém triste, mandou, né, o Filho dele, Jesus, na forma Graça. humana, né? Através de Jesus, nós conhecemos Deus na forma humana. Mas eu compreendo isso, eu sei que eles dois são. Quando Jesus disse que Ele e o São a Pai mesma pessoa. são um, não são a mesma pessoa. Não é isso. Não é isso. É porque Jesus faz as vontades dele. Não é isso. Quando Ele disse que eu e o Pai somos um, é porque Ele segue estritamente aquilo que Deus a vontade do Pai. comanda. Por isso Ele tem. Ele falou isso assinado por Deus. Sim. Por isso Ele falou assim. Então, tudo que Ele trouxe para nós não é dele. Ele assumiu, mas é de Deus. Sim. Então, o Evangelho que nós seguimos é o Evangelho de Deus. E nós também somos Mas de Deus. espera, não é assim. Você está apressado demais. Esse é todo o Evangelho? Não. É o básico. Esse Evangelho que nós temos é o que cabe no nosso nível evolutivo. O Evangelho é muito mais. Nós não temos ainda. O Evangelho é só isso? Não. Esse é o que cabe dentro do teu nível, do meu nível, do nível que todos nós que estamos aqui. Compreender, porque ele é muito mais. Tanto é que falávamos ainda há pouco, você conhece o átomo primitivo? Não, nem eu. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Pois é, nós teremos que conhecer. Por que Jesus falou que Ele e o Pai é um? Ele é um Espírito puro. Ele conhece a ciência universal. Tudo o que existe no universo, Jesus conhece. Então ele tem o conhecimento de Deus. Porque Deus é que construiu tudo. É fantástico. Certo? Mas até isto, nós temos dificuldade de compreender. Como é que é Deus? Como é que tudo começou? Por que tudo começou? E se não existisse nada, você é capaz de pensar? Não consegue, não tente, porque você não vai conseguir. Não tente. Eu nem penso. Pois é. Eu vejo Deus em. Você vê, há alguns anos atrás, não tem muito tempo, para o homem da terra, no vácuo não existia nada. E hoje já se sabe que existe. E já se sabe que é possível fazer determinadas condições no vácuo. Então tudo vai acontecendo assim, é gradativo. Sim. A ciência avança gradativamente, de acordo com o entendimento que venhamos a ter. É. Você, quando saiu de Minas, tinha TV? Não. Pois é. Não tinha A TV apareceu na quando? minha casa. Quando é que apareceu a TV aqui no Brasil? 1950, né? 1959. Pois é. Eu não TV tinha preto e nem branco, na né? minha casa. Minutinho. TV preto e branco, né? Era TV preto e branco. É. Hoje você tem TV a cores. Sim. Por que você tem TV a cores? É porque evoluiu, né? A ciência evoluiu perfeitamente e tem muito mais por vir. Tem muito mais por vir. E aí eu entro num detalhe importante que eu já falei aqui e parece que as pessoas ainda não entenderam. E a doutrina espírita é o quê? É ciência. Filosofia. O que é filosofia? A filosofia está sempre perscrutando, procurando saber aonde vem, como é que vai. Ciência. O que é ciência? Está aí, nós estamos falando dela. Né? Um núcleo. Ciência. Pois é. E por que
que os espíritas não se atualizam de acordo com a ciência. Chega, não vamos falar mais disso. Já falei muito disso. Já devem estar cansados de me ouvir lá no vídeo. A doutrina é uma filosofia de vida e as pessoas seguem. Revisando personalidade. A personalidade retrata a força da anterioridade. Já vimos isso. Isso é para a gente firmar cada vez mais. A anterioridade vai definir todo o perfil moral que o espírito deve trabalhar na atual existência, passando a fazer parte de seu eixo reencarnatório e de sua personalidade. Então, nós trazemos uma bagagem para o nosso aperfeiçoamento moral. Aonde está isso? Aonde está isso? No Evangelho. Eu sei de botar essa página aqui. Nós reencarnamos para aperfeiçoamento moral. Nós falamos sobre isso no Evangelho. Sim. A misericórdia, né, de Deus conosco. A anterioridade tem ressonância com a consciência. Nela estão circunscritas os fatos que a memória fornece para o avanço das experiências que o espírito almeja alcançar. Não tem como fugir disso. Não. A anterioridade tem ressonância com a consciência. Nela estão circunscritos os fatos que a memória fornece para o avanço das experiências que o espírito almeja alcançar. Na memória existencial está esse amontoado de coisas a serem resolvidas para que nós possamos avançar. A memória existencial não traz todo o fato do espírito, traz parte do fato do espírito, ok? Só o que é capaz de... Oi? Traz só aquilo que é capaz Perfeitamente, que nós temos nível para resolver. O que não temos, não pode. De repente você tem um estado de inferioridade com um espírito que você viveu há anos atrás. Lá em mas aí você diz assim, mas eu queria encontrar essa pessoa, esse espírito de novo, esse meu amigo, para fazer as pazes com ele, é um amigo espiritual para você, olha, agora não é o momento, você ainda não está preparado para isso não. Teus sentimentos ainda não estão de acordo para você recebê-lo, é melhor deixar para a próxima. E aí você acaba concordando, ele vai te convencer, mostrando que você ainda não tem capacidade de receber aquele irmão. Né? Então, no fato do espírito desta existência, ele não te aparece, mas na futura vai te aparecer. Tem que me preparar. Na anterioridade de cada ser está o registro histórico de seus atos, o conteúdo de sentimentos, cujos valores agregados representam e personificam o espírito. Então, a tua personalidade necessariamente traz os sentimentos que você mantém, que nós mantemos. Esses sentimentos afloram na nossa personalidade. E muitos deles a gente tem que saber controlá-los, né? Frear, não dar expansão, né? Procurar realmente o aperfeiçoamento moral. E justamente nós reencarnamos com essa finalidade. Então aí está um simples resumo de personalidade. Eu adoro esse livro. Eu gosto muito desse livro. Esse livro fala muito das casas espíritas atrasadas, das casas espíritas desatualizadas, das casas espíritas que trabalham mal. Então são muitas, não são poucas. Mas aqui nós vamos falar das casas espíritas, nós vamos falar das injunções reencarnatórias, dos contrastes. O que são os contrastes? O que são os contrastes? Eu não sei assim expressar em palavras, mas eu acho que eu sei o que é. O que é? Por exemplo, se é uma pessoa difícil para a gente lidar com a personalidade,
dificuldades que se apresentam na tua existência Isso acontece muito em família. e que você precisa vencer. Sim. São aqueles contundentes mesmo, aqueles que ferem mais nos teus sentimentos e que você precisa saber vencê-los. São as caídas. De repente, alguém que você convive e tem um sentimento completamente contrário àqueles que você tem. Completamente. Então, ele é um contraste. Quer dizer, mas tem algumas divergências e bem fortes. Enquanto você está vibrando aqui, ele está vibrando contra tudo isso que você está vibrando aqui. Não deixa de ser uma expiação. Eu tenho uma irmã dessa forma. É uma expiação moral. Mas eu acho que o que me ajuda a compreender, além dos estudos, é o amor, porque apesar de tudo isso, eu sinto amor por ela. Então. Aí é que está, querida Graça, aí é que está. É saber entender esse contraste. Você saber compreender por que aquela pessoa funciona daquela maneira. Você sabe que não somos iguais. Você sabe que cada um tem um sentimento. Você também já sabe que ele está se aproximando de você com aquele sentimento que é para te ajudar a corrigir também os teus erros. Então nós sabemos disso. O conhecimento reencarnatório, da reencarnação, nos faz entender isso. Já é uma facilidade, o que muitos não compreendem. Então vamos ver aqui o que diz o livro. A educação de contrastes é a educação que promove no ser mudanças expressivas, íntimas, a partir dos contrastes que precisará vivenciar para transformar seus sentimentos. Aí, o que estávamos falando? O que você estava falando? Vê? É isso. É aquilo, você tem um sentimento, às vezes contra determinados sentimentos de uma outra pessoa, mas você tem que aprimorar o teu sentimento e compreendê-la, entendê-la, não rechaçá-la, não desejar mal. Isso é importante, porque você compreende que aquela pessoa não é como você, e então você já traz essa compreensão. E se ela lida com você constantemente, ela em determinado momento ela vai compreender, ela pode não falar nada, não vai dizer, mas fulano está diferente comigo agora, o que houve? Ela pode não dizer nada, mas ela começa a perceber isso. Ela fala que eu estou radical. Começa a perceber isso. A Rose conhece. Ela disse que eu estou radical. E aí, esse comportamento também vai ajudando-a a ter um entendimento melhor sobre isso, ok? Os contrastes fazem parte das injunções reencarnatórias que vão contribuir com as modificações necessárias que merecem atenção e cuidado durante a reencarnação. É isso que estávamos falando. É um aperfeiçoamento moral. Sim. Porque quando você muda o teu sentimento com relação ao outro, você tem um sentimento de repúdio, de não gostar, aí você passa a ter um sentimento de compreensão, de entendimento. Você mudou o teu sentimento. E aquele ser vai perceber isso. Por que ele vai perceber? Porque você vai começar a enviar para ele uma energia diferente. Sim. Ele pode não dizer nada para você. Você emanava uma energia de repulsão, de antipatia, e agora você manda uma energia de entendimento, de compreensão. Ele vai entender. Ele não vai nem saber por quê, que ele está te vendo diferente, mas é a energia que você está emanando para aquela pessoa. Esses contrastes irão favorecer o uso da inteligência na busca dos recursos que o espírito necessita perante sua ambientação reencarnatória. Quer dizer, você vai utilizar a inteligência para lidar com aquela coisa que é um contraste.
Você vai usar a tua inteligência para lidar com aquela pessoa, para lidar com aquele assunto, para lidar com aquele momento. Você vai usar a tua inteligência e automaticamente você está trabalhando também a inteligência, está desenvolvendo-la, não é? E ela, evidentemente, se torna a tua ambientação reencarnatória mais saudável para você mesmo. Né? Porque quando você tem alguma coisa a resolver, o que você vai usar? É a inteligência para resolver, não é? Você vai começar a pensar, como é que eu faço isso? Você vai fazer uma comida, você pensa, o que eu boto primeiro? Eu boto o alho, boto a cebola, boto o sal, boto a pimenta, boto o óleo, o que eu faço? Você está raciocinando, você está utilizando a inteligência para desenvolver aquele produto, aquela comida. Em tudo é assim. Para lidar com o outro. Eu que adoro inventar moto na cozinha, eu boto minha cabeça, né, para funcionar. Ah, dessa vez eu acertei. Eu estou falando da cozinha, a cozinha só uma receita. Eu sei, mas eu utilizo muito a minha cabeça para isso. A educação do contraste tem essa função: oferecer ao espírito instrumentos que lhe possibilite compreender seus conflitos. Não é você compreender o contraste, é você compreender primeiramente a você mesmo. Como é que você vai agir? Perfeitamente. Compreender você mesmo. Por que eu me irrito quando esse... Ela tem problema. Ela tem problema. Mas ela está desenvolvendo. Ela está desenvolvendo a inteligência para lidar com essas coisas. Ela já melhorou um pouquinho, ela falou. Eu também não melhorei bem. Todos nós melhoramos. Então, você vai desenvolver o teu conflito, melhorar o teu conflito, desenvolver, não melhorar. Você vai, a tua compreensão, primeiramente, é para com você mesmo. Por que eu quero mal a essa pessoa que está fazendo isso? Não posso. Eu tenho que mudar meu comportamento. É o que nós estamos aprendendo. Vou mudar meu sentimento para com essa pessoa. Então eu não vou mais emanar repulsa, eu vou emanar compreensão, entendimento. Eu tive uma encrenca, quando eu morava lá no condomínio, o pessoal botava os carros, tudo que estava indo para casa, botava os carros na calçada, onde você tem que passar. Você tem estrada e calçada, e a calçada cheia de carro. Menino, minha vontade era de furar os pneus todos. Vontade de quebrar os para-brisa todos. Aí disse, não, eu podia ter um equipamento para diminuir todos os carros, deixar cada carro de brinquedo, aí como ia ser bom. Olha só a cabeça. E aquilo me irritava. Aí eu pensei assim, por que você está com raiva? Por que você está irritado? Porque você não sabe que todo mundo bota o carro aí. Aí eu entendi, a raiva me levou ao medo. Eu me senti insegura, tive medo, primeiro, insegurança. Medo me levou à raiva. E a raiva me fez explodir. Aí eu fui raciocinando até chegar em casa. O que é que eu queria como resolver? A raiva te promoveu um outro sentimento. Sim. Também ruim. Sim. Ruim. E com esse processo, o que você atraiu nesse meio? Energia de densa. Mas aí sim, mas olha só. Aquela turminha lá bateu palma. Eu sei. Ela diz, ela está pensando. E ainda te estimulava mais ainda. Foi pneu. Quando ela fica pior. Que a massa capô. Não tem dúvida. Porque mesmo que você não tenha e não atraia espíritos com essa mesma intenção, mas você mergulha no inconsciente coletivo. Sim, eu estava pensando. E você atrai a energia que ela está no ar. Flutuando. Pois é. As pessoas não percebem isso. Olha, Joana fala sobre isso. Sim. Você mergulha no inconsciente coletivo, e o inconsciente coletivo tem aquele lado bom, tem aquele lado que não presta, podre. E você vai mergulhar com essa energia, opa ali. E ela vem. Você atrai a energia. É como imã. É como imã. Atrai. O ódio. Mas os espíritos estavam todos aqui, mas não, de repente não tinha nenhum. Mas você estava atraindo as energias.
inconsciente coletivo, te ajudando a promover o que não presta. Não é? A coisa é difícil, né? É difícil. E as pessoas não querem que fale em detalhes. As pessoas Como não não querem fala? se enfrentar. Mas é isso mesmo. Eu tive. Mas é isso. Os amigos espirituais falam sobre isso. Algum tempo atrás, bem antes da pandemia, eu tive um vizinho que eu não sei por que razão, ele achava que ele consertava carros. E ele achava de colocar os carros lá na minha calçada. Tinha vezes que quase deixava um lugar para mim passar na entrada do meu portão. Aí eu falei com ele várias vezes, não deu atenção. Meu sobrinho, uma vez que eu falou com ele, aí ele pelo menos liberou, né? As pessoas, disso aí. nós estávamos falando que as pessoas não têm coragem de se enfrentar. Perfeitamente, justamente. As pessoas têm dificuldade de enfrentar a si próprias, como ela está falando. Elas têm dificuldade de se reconhecerem. Sim. Esse é que é o grande problema. É o outro sempre que é o errado. É isso que eu ia dizer. E não é assim. De repente o outro é que está certo, você que está errado. E as pessoas não querem. Isso é promovido pelo orgulho. Olha só como é que uma coisa vai atraindo a outra. O orgulho. É por isso que a humildade é algo imprescindível no ser. É uma das melhores qualidades. É o outro que está errado, é o outro que não fez bem, é o outro que não. Mas de repente você deu margem para que ele fizesse aquilo, daquele jeito. Então, mesmo que haja uma contrariedade, você tem que aprender a ter controle daquilo. Como é que eu posso resolver isso para me agir melhor? Seja certo ou errado, seja eu ou o outro, isso é educação. Perfeitamente. Uma maneira correta de você se conduzir da melhor maneira. Porque aí você não atrás uma questão emocional que possa trazer danificar o seu organismo. E é justamente o que o contraste nos mostra. Se você tem um contraste, alguma coisa que te cria grandes dificuldades, que rebate o teu comportamento, vai de encontro ao teu sentimento, primeiramente você tem que refletir sobre você mesmo. Como é que eu resolvo essa questão? Não é resolver a questão dele, é resolver primeiro a tua. Porque se você não resolve a tua, você não consegue resolver a dele. Por quê? Por quê? É fácil. É muito fácil. Se você não resolve a tua questão, como é que você vai resolver a dele? Não tem como, né? Por quê? Porque a gente tem capacitado. Por quê? Conhecer a si próprio. Oi? Temos que nos conhecer. Por quê? Porque você só dá o que tem. Acabou. Você só dá o que tem. Então, se você não está resolvida com você não consegue resolver o problema do outro. Você vai resolver o problema dele. Você não tem para dar. Você não está abastecida disso. Você não melhorou o teu conhecimento, o teu comportamento moral. Como é que você vai resolver o dele? As tuas energias serão imprestáveis, vão de encontro dele, porque você não resolveu as tuas. Você não está emanando energia boa. Faço-me entender? Você não resolveu o teu problema. Não, mas eu vou resolver o problema dele. Aí você vai tentar resolver. Só que a tua emanação energética é péssima. Você só está na palavra. Você não tem o sentimento. Então você não vai conseguir resolver. Não, mas eu vou dizer para ele fazer assim, assim, assim. Tudo bem. Mas você vai falar. Simplesmente você vai falar. São palavras, mas a tua energia é contraditória. Então você não está dando. Você está em choque com as energias que o outro está emitindo também. Porque são só palavras. Não tem sentimento. Eis o grande detalhe. É por isso que você vai muitas vezes para uma palestra, o cara está lá falando, o palestrante está lá falando, dizendo, e ninguém está captando nada, porque são só palavras, não tem sentimento no que ele está dizendo. Ele não acredita, às vezes, nem no que ele está falando. Coisa muito séria. As pessoas não percebem que
que a energia é algo importante. Algumas pessoas já chegaram para mim e me disseram assim, eu falei isso aqui, vou repetir. Não, evangelização, eu já conheço isso. Mentira. Ele pensa que conhece. Pensar que conhece, tem muita gente pensando que conhece. Mas se você não estuda, se você não se aprofunda, como é que você vai conhecer? Mas olha só, a atribuição da evangelização, as pessoas estão enganadas com isso. Pensa que é só para criança. Também tem isso. Eu, inclusive, tenho uma propaganda que eu boto evangelização de adultos. Tem muita gente que pensa que é só para criança a evangelização. O próprio pai, a própria mãe, é um desevangelizado de toda a categoria e quer evangelizar o filho. Não consegue. Ele chega lá na evangelização, ouve uma coisa, quando chega em casa, escuta outra. Aí cria conflito no próprio filho. A coisa é séria. Principalmente quando ele começa a entrar na puberdade. Véspera da adolescência. Aí é um conflito grande. Porque nessa idade, o espírito começa a rememorar aquilo que ele ouviu na espiritualidade. Entra em choque com o que ele está recebendo aqui na materialidade, aqui no mundo físico. Problema sério. Mas como é que ele sabe? Não, ele sabe, mas energeticamente a coisa funciona, as pessoas precisam entender isso. São energias que funcionam. Não tem como ser de outra maneira. Então ele está lembrando o que ouviu lá. Não, ele não lembra o que ouviu lá, mas energeticamente ele sente. E entra em choque com a energia que você está emanando aqui. Problema sério. Joana fala sobre isso. Problema sério. Vamos aqui em frente. Os contrastes são pontos importantes que vão contribuir com o crescimento espiritual do ser. Não podemos generalizar, mas grande parte dos contrastes estão implícitos nas necessidades que o planejamento reencarnatório apresenta. Quais são os seus contrastes? Não precisa falar. Ninguém precisa saber. Quais são os seus contrastes? Ela fica muda, ela já não fala nada. Viu? A Rose já não fala nada. Mas eu estou captando, hein? Eu estou captando. Depois eu vou te falar se é isso mesmo. Deus do céu. Vê? A gente assume o compromisso. Você assume o compromisso. O teu planejamento reencarnatório. E aí, quando você está já reencarnado, muitas vezes você, por não ter uma sintonia melhor com o processo reencarnatório, com a oração, com o teu guia espiritual, você começa a bater de frente com o contraste, ao invés de procurar uma solução para aquilo. É assim que a gente funciona. E muitas vezes, depois que o tempo passa, é que você desperta, caramba, por que eu fiz assim? Por que eu não fiz de outra maneira? Aí vem o arrependimento. O arrependimento não deixa de ser alguma coisa interessante, é sinal que a compreensão chegou de alguma maneira, não é? Mas a correção terá que vir. Não é? É por aí. A casa espírita do terceiro milênio precisa olhar com mais carinho para a necessidade dos irmãos que nela buscam a compreensão para as suas dores, males que aparentemente são simples, mas são reflexos das matrizes doentias presentes na memória e no perispírito. As matrizes doentias. Nós vimos matrizes, lembra quando nós vimos matrizes? Sim. Então, é aí que os amigos espirituais superiores acabam nos conhecendo e sabendo que tipo de sentimento a gente está emanando. Porque eles olham, olha a matriz dessa criatura, olha lá. Aquela luz negra ali, aquela coisa negra. Luz não, aquela negritude ali, olha só. Está mal, esse espírito aí está mal. E um problema muito sério que eu vejo nisso aqui
com mais carinho para as necessidades dos irmãos que nela buscam compreensão para as suas dores. Eu pergunto a meu filho, que vai num curso numa casa espírita aí, que eu vou evitar dizer o nome. Aí ele vai lá, eu pergunto para ele, o que eles falam lá para você? O que eles estão falando lá? Você pergunta lá a pessoa se ela conhece o porquê dos sofrimentos que tem. Se ela conhece, pergunta a ela como é que se processa a reencarnação. Ele não responde nada. Sabe por que ele não responde? Porque lá também não ensinam nada, não explicam nada. Aliás, na minha idade hoje, eu falo isso, não é para aparecer não, é para mostrar que eu percorri mesmo. Está me entendendo? É para mostrar que eu percorri mesmo. Eu já estou quase partindo para outra casa, de onde eu vim. As casas espíritas que eu percorri até a idade que tenho hoje, essa mesmo que você está pensando. Eu não vi ninguém, eu não ouvi ninguém falando a respeito disso aqui. Agora, eu ouvi sim e vi fazendo atendimento fraterno com ela, estou usando ela como exemplo, tá? E com o marido dela, e depois os dois saírem brigados. Isso eu vi. Eu vi fazendo atendimento com ela, e depois ela chegando para alguém perguntando, mas como é que funciona isso? O que é isso? Isso é atendimento fraterno? Isso se chama atendimento fraterno? É por isso que hoje em dia há um livro, inclusive, falando como se processa uma assistência fraterna. Porque em um atendimento você não consegue solucionar nada da pessoa. Você tem que ter uma assistência, uma continuidade. É como se fosse uma doença que você tem e você tem que ir no médico constantemente cuidar daquilo, até que a cura possa acontecer. E nem sempre acontece. Melhora, mas não dá a cura. Entende? Então, é isso. Então, é aqui, para as suas dores. Aí a pessoa chega na casa espírita cheia de conflitos, né? Eu estou com um problema em casa, com meu marido, com meu filho, não sei o quê. Aí, não, mas você tem que entender, isso é assim mesmo. Tem que resolver isso. Tem que fazer que a pessoa compreenda o porquê que aquilo está acontecendo. E então, é aí que entra a evangelização de espíritos. É aí que entra os detalhes do processo reencarnatório. E é difícil. Isso não acontece em uma só reunião, em uma só assistência. E as casas espíritas precisam começar pelo menos a falar sobre isso, mas não falam. Eu pergunto a meu filho, ele não sabe dizer, porque não tem nada lá que diga nada. Não tem nada de pessoa que falar. Ele pergunta ao teu instrutor lá como é que funciona o processo reencarnatório. Ele olha para mim e não fala nada. Com certeza ele não vai perguntar, eu sei disso. Porque não tem, as pessoas não querem se atualizar. É o que falamos ainda há pouco. A ciência está aí, a ciência veio, mas a doutrina ficou no mesmo patamar de quando ela foi praticamente inaugurada no planeta Terra. Está no século XVIII, século XIX, né? Século XIX, 1857. E nós estamos em 2024, já no meio, com véspera de 2025. Terceiro milênio, eu coloco, já me perguntaram também sobre isso. Eu coloco, muitas vezes, eu coloco lá a terceira fase da doutrina espírita, me perguntaram por quê. A terceira fase da doutrina espírita está no livro dos Espíritos. Eu já mostrei, já botei até na internet isso também. Quando Kardec fala lá, na pergunta, se não me falha a memória, 798, se não me falha a memória. Não é? 2 ou 3 gerações de incredulidade, está lá previsto.
57 com mais 2 ou 3 reencarnações de incredulidade. Eu tenho pouco. Bezerra falou sobre isso. Bezerra falou sobre isso em uma das reuniões do Congresso em Brasília. Nem Bezerra ouviram também. Eu coloco isso também. E já me perguntaram, por que terceira fase? Aí dá vontade de... Não pode, né? Tem que compreender esses contrastes, né? Eu tenho pouco tempo de caminhada espiritual, mas no meu entendimento, até hoje, eu acho essa educação do espírito muito avançado cientificamente. Né? E é isso que me atrai, é por isso que eu estou aqui. Porque eu fico querendo aprender mais, né? Quero aprender mais. E se eu chegar do lado de lá e me botar para a sala de aula, eu vou feliz, porque eu sabia que desde criança que eu gostava de estudar. Mas você vai para a sala de aula. Você vai. E eu vou feliz. Quando você desencarnar, você vai ter uma continuidade, um aprendizado. Eu vou feliz porque eu gosto. Quando você desencarnar, você vai ter a continuidade do aprendizado. Pode escrever. Até porque você tem vontade. Sim, eu Então, gosto. né? Agora, se você chegar do outro lado com a ideia de vadiagem, você também vai encontrar parceiros. Não, vadiar eu quero estudar. Pois é, por isso que eu estou dizendo, você vai, porque você tem essa vontade. Sabia que Então você é atraída, né? Para onde você tem vontade, onde o teu sentimento funciona. Sabia que O que funciona mais é a vontade. é perfeitamente o sentimento que você tenha. Sim. Você é atraída para locais com os mesmos sentimentos ou semelhantes. Entende? É por isso que muitas pessoas, que embora sejam espíritas, não poderão permanecer no planeta Terra e não vão seguir na regeneração. Porque elas mostram uma coisa, mas os sentimentos funcionam de outra forma, de outra maneira. Sim. E aí não funciona. É preciso que o sentimento daquele que é espírita tenha realmente vontade de conhecer, vontade de aprender, utilizar esses conhecimentos na sua vida, na sua existência. Embora não consiga utilizá-los na totalidade, mas ter um esforço. É só aprender com a Valéria como é que se faz isso. Olha só. Sabia que eu andava em torno de 2 quilômetros da minha casa para a escola, sabia? Esforçar. É. Eu estava pensando, sabe o que, Quaresma? Quando a gente fala em ver Deus. Aí eu Fala lembrei aí. do Deus. Deus. Aí, no final da prece de Cárnicas, está assim: ajuda-nos em nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde há de se refletir vossa divindade. Quer dizer, a imagem de Deus eu vou poder quando eu conhecer toda a ciência. Aí frente a Deus. Mas nesse processo você vai formando esse propósito. Né? Você vai construindo esse propósito. É uma construção. É uma construção. Joana fala. Ninguém sai daqui perfeito. E quem disser que sai, eu vou dizer que está mentindo, porque não tem como. Né? Por isso que está aqui. Né? Até porque o próprio fato do Espírito nos mostra isso. Se é um fato do Espírito para essa existência, se tem muito mais, não tem como. Aí eu pensei em mim no Rio de Janeiro. Vamos botar lá a Valéria no Rio de Janeiro, que ela vai ter que aprender isso aqui. Ela vai aproveitar que ela tem esse temperamento horroroso. Vamos ver como é que ela se comporta no meio de gente que também vai ficar dando uma cutucada. Qual a reação dela? Você já teve uma experiência, por exemplo, agora, uma experiência forte para você, com certeza, né? Para onde você mudou e você retorna. Sim. Olha, reflete sobre isso depois, para você mesma. Reflete. E por que eu estou retornando? Por que eu fui para lá? Por que eu saí daqui? Melhor, mais triste você não sabe que eu estou voltando para lá pela segunda vez. O TACAP funcionou 2 vezes. Por que você... Olha só a oportunidade que ela... Não percebam uma coisa. A oportunidade, você já percebeu isso?
a oportunidade que você está tendo. A oportunidade. Quer dizer, naquele contexto que está ali, que você tentou escapulir 2 vezes, tem algo para o teu aprimoramento e que você precisa refletir sobre isso. Você precisa parar e pensar: por que tu fez isso? O que me afastou? O que me afastou? Por que eu estou retornando? O que eu encontrei lá que me promoveu o retorno? Pensa nisso, reflete sobre isso. Isso é um aprendizado sensacional para você. Ainda bem que você retorna. Né? Ainda bem que você retorna. Mas veja o aprendizado. O que está nisso tudo, o âmago disso. E eu já disse para ele assim, da próxima morada, agora é só Jardim da Saudade, não vamos caminhando. Chega! Jardim da Saudade para o corpo, né? Sim. E o espírito, vai para onde? Ai. Eita! Bom, nós chegamos ao nosso horário, nós vamos parar nesse slide, retornaremos com o coração batendo. Nossa, O coração tem cérebro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso aqui tem um conteúdo escondido, grandioso, que eu acredito que as pessoas não tenham percebido, pelo que eu já ouvi de algumas pessoas, não é? E até por comentários que eu também recebi pelo Face, que eu já coloquei essa matéria no Face algumas vezes, né? Eu já percebi, de repente, não compreenderam determinados detalhes que existem nisso aqui. Até porque, vou só dar uma palavra, todos os órgãos falam conosco, viu? Todos os órgãos. Até as células que estão aqui conversam conosco. Aliás, esse aqui é o maior órgão nosso, né? A pele é o maior órgão que nós temos, né? Sim. A pele é o maior órgão, a respiração é a maior alimentação. E tem coisas que a gente precisa começar a refletir sobre isso. E a pele exposta, né? Exposta a todas. E o coração trabalha de uma forma muito especial mesmo, né? Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer ao Pai, agradecer a Deus, Jesus, aos amigos espirituais, pelos momentos que aqui estamos passando, pelos momentos que aqui passamos e ainda aqui estamos, evidentemente. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade do conhecimento, pela oportunidade do aprofundamento, do conhecimento da vida, da existência. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por estarmos em contato com o Teu Evangelho, com os Teus ensinamentos. Procuramos cada vez mais o aprimoramento, a modo de podermos penetrar um pouco mais na luz, na claridade, na suavidade da paz. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais, que nos ajudam, que nos envolvem, que nos inspiram. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.